Saudações, começa agora o programa Hora do Debate Especial aqui na Strong Life. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde pode interagir conosco colocando as vossas mensagens relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Maçanga, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Ifen, filósofo José Maçanga, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. No dia de hoje temos convidados especiais, temos reverendo J.C. Maloa e também reverendo Marcos Macamo, que vão nos ajudar a debater em torno de um tema atual e pertinente. Para já, queria saudar os meus convidados especiais, começando com o reverendo Marcos Macamo. Reverendo, saudações. Saudações, é muito bom estar aqui. Então, esperamos que Deus nos inspire para nós também aprendermos e também deixarmos aquilo que nós temos para partilhar com os nossos queridos telespectadores. Como é que foi a semana, hoje sendo domingo? Sim, senhora. Nós sempre, quando é domingo, queremos sair da igreja com aquela mensagem que irá nos alimentar para toda a semana e partilhar com a sociedade também. Então, espero que hoje faremos isso também neste programa, trazer aquilo que mexe um pouco com o nosso interior, com o nosso espírito. Mas tudo, sobretudo, espalhar o amor. Precisamos de fazer isso. Obrigado, reverendo Marcos Macamo. Temos um outro convidado super especial, que é o reverendo Maloa. Reverendo, saudações. Muita paz, quero saudar a todos aí em casa, na graça do nosso bendito Jesus Cristo, e que Deus possa abençoá-los e impactá-los nesta noite. E o culto, reverendo, como é que foi? Uma maravilha, muita libertação, Deus tem falado nesta geração e é sempre bom quando Deus se manifesta e o povo se alegra na sua presença. Obrigado, reverendo Jesse Maló, obrigado, reverendo Marcos Macamo, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa para que possa alcançar mais pessoas e também podem colocar as vossas opiniões em torno do tema que nós iremos abordar no dia de hoje. Reverendo Jesse Maló, reverendo Marcos Macamo, no dia de hoje nós temos como tema a normalização do curandeirismo em Moçambique. Olhando para este tema, há muitas dúvidas que surgem, há muitas questões que surgem. Começo com o reverendo J.C. Malor. Reverendo, o que significa a normalização do curandeirismo em Moçambique? Bom, o que eu entendo e percebo com o tema é que está a ser recorrente o fato dos curandeiros, usando aquele jargão que é usado pelos homossexuais, estão a sair do guarda-fato ou do armário, né? E apresentam-se publicamente, têm tido intervenções mais públicas, têm aparecido nas televisões, nas entrevistas, falando daquilo que são as suas atividades. Portanto, o grau de aceitação e de recepção por parte do público em relação às suas práticas tem, de facto, aumentado. Eu fui uma das pessoas que fiz um comentário no Facebook, acho que quando estava em Angola, e um fenômeno que aconteceu em que uma determinada jovem, acho que até foi no seu programa, se a memória não me engana, se não foi no seu programa, mas depois esteve também no seu programa, apareceu e a juventude, as pessoas que acompanham os mídias, começaram a ter uma certa simpatia pelas suas práticas, afirmando que eu lembro que teve um comentário no Facebook de alguém que dizia que dava para ser até assistente dessa curandeira. Portanto, a normalização é estar-se a olhar para estas práticas e ver-se como algo que de facto tem aceitação e que pode ser praticado, e até esta é a mensagem que estas pessoas têm trazido. O que nós vamos debater aqui, eu acredito que esse é o ponto fulcral, talvez, desta indagação, é se de fato nós podemos ver isto como algo normal.
E essa indagação vem pelo facto de, até bem pouco tempo, e eu digo até bem pouco tempo, mas eu acredito que ainda é assim, o curandeirismo e todas as suas práticas e vertentes ligadas a isso são vistas como práticas ocultas, pelo menos dentro daquilo que é o seio religioso e da prática cristã. E se nós quisermos enquadrar e talvez fazer uma análise assim um pouco mais aberta e globalizada do mesmo, podemos encontrar algumas vertentes de práticas ligadas ao curandeirismo, mas que também já têm uma certa aceitação ao mundo afora, que é o caso, por exemplo, dos espíritas no Brasil, a prática do candomblé, né, e da umbanda também na África, no Brasil, dizia eu. Contudo, nós precisamos também de avaliar aqui, e este também vai ser um aspecto de meditação, nós precisamos de avaliar se é lícito nós vermos isto como algo normal, ou se é um desvio à normalidade, sem contudo querer ou querermos fechar a liberdade de expressão religiosa que possa, porventura, estar a acontecer nestas mesmas práticas. Portanto, a minha visão vai ser muito cristocêntrica, eu vou olhar isto para o lado da Bíblia e é por aí que eu vou direcionar aqui o meu pensamento. Obrigado, reverendo Jesse Malor. Reverendo Marcos Macam, qual é o seu comentário relativamente à nossa questão prévia, que é o significado da normalização do curandeirismo em Moçambique? Como é que olha para isso? E também uma outra questão, como é que olha para o curandeirismo? O que seria curandeirismo? Obrigado, Moção. O meu colega vai cingir-se mais na questão cristocêntrica, centrado na Bíblia, em Cristo, pessoalmente. Isso é muito importante. Mas sabendo que há outras pessoas que não têm nada a ver com Cristo, mas estão a acompanhar o programa, eu vou procurar centrar a minha abordagem numa perspectiva socio-antropológica, socioeconômica também, porque faz parte da economia, socio-religiosa, também sociocultural, que é para poder falar de facto com os próprios curandeiros que talvez estão a assistir. E dizer de já que vou garantir um respeito mútuo, porque a vossa experiência como curandeiros não é a minha experiência. Então eu não posso criticar em tudo, porque não experimentei o que vocês experimentaram. Aquilo que eu digo que é mau, é diabólico, é satânico para vocês, é outra coisa, é o mais puro e sagrado. Não podem dissociar-se disso. Quer dizer, cada um nasceu para ser o que é, e construir sobre o seu ser, e fazer de tudo para alcançar o potencial do seu ser. Dando um exemplo simples, Messi nasceu para jogar. Se não estivesse a jogar, o Messi estaria a fazer o quê? Talvez seria um bom comerciante, mas não seria tão bom como é jogador. E idem para os cantores, músicos, aqui é só por pegar no micro antes de soltar a voz, nós vemos que este é o músico, começamos a aplaudir. Então, cada um procura fazer, deixar a sua marca. Agora, eu acho que eu chamaria isso de fluxo, o maior fluxo de curandeiros atualmente, na atualidade, sabendo que existiam por aí. Assim como o maior fluxo de igrejas. Assim como nós, os pastores, somos diferentes, os curandeiros também são diferentes. Há bons, há charlatães, há tudo ali, há burladores ali. E, infelizmente, na nossa classe pastoral, também alguém pode nos classificar dessa forma. Agora, estou a tentar ser justo para com eles. É pena, ainda bem que não estão aqui. Mas um dia estarão aqui conosco, para cara a cara. Mas hoje vamos emitir o nosso juízo a partir desta abordagem, por um lado, cristocêntrica, mas também esta sociológica, porque são parte da sociedade. Só para fechar, nós todos, seres humanos, incluindo os curandeiros, vivemos nesses três aspectos: a incerteza, a escassez e a impotência. Impotência, vou dar exemplo. O próprio curandeiro, no dia que as coisas saem mal, ele também corre para o hospital. Corre, busca
de alguém para lhe ajudar. Já não é dono de si. Podemos preparar tudo até o pormenor, um casamento perfeito. Chegar o dia, falhar. Portanto, não estamos, nós seres humanos, garantidos 100% quando estamos nesta terra. Precisamos de usar as nossas forças auxiliares. Precisamos de poderes que a natureza nos concede para viver e sobreviver. Então, cada um pega esse poder na sua perspectiva. O curandeiro pode manipular, são bons psicólogos, né? Os curandeiros. Ele primeiro ouve o teu problema antes de você chegar. E quando você quer ainda contar, ele já está avançado. Ele consegue roubar a tua força e te pôr embaixo e te conduzir. E você está aí, se avuma. É, sim senhora, é isso. Não encontrou aquela pessoa ontem, ele não olhou para ti, se olhou para mim, epa, está-se mal, pô. Não devias ter olhado para lá, isso é um problema sério. E o problema começa a surgir. Então, o poder da mente, assim como nós pensamos, conseguimos ver. Assim como nós, a fé faz-nos ver o que não se vê. Então, o curandeiro tem esta vertente de manipular, entre aspas, ele não diria assim, mas eu digo assim, manipular essas forças sobrenaturais, interpessoais, intrapessoais, e conseguir dominar a situação. Entre aspas, dominar a situação, entre aspas. Então, são procurados da mesma forma como nós, os pastores, somos procurados, porque vão até o âmago do problema e propor uma solução. Eles jogam o problema e a solução. Problema, e é isso que nós queremos na incerteza onde nós vivemos neste mundo. Então, eu proponho um diálogo, nós pastores, o reverendo também, quer dizer, conhecermos bem essas pessoas, que é para evitar aquele ping-pong de vocês são isto é diabolismo, satanismo, vocês dar espaço de diálogo, perceber antes de criticar no fundo, que é para saber como resgatar se for necessário. Mas quero salvar aqui, há curandeiros por natureza, nasceram para isso, nem se metem em burlas, aconselham. Aliás, os nossos avós, bisavós, tetravós não foram cristãos. Talvez estiveram nessas coisas. Mas em Cristo nós vemos as coisas de uma outra forma. E damos graças a Deus. Simplificaram as coisas, percebemos-las melhor. Isso é a cultura. Agradecemos a cultura que está no cristianismo, que não é necessariamente superior à nossa, mas ela, da forma como foi purificada, consegue nos abrir a visão, de modo a podermos caminhar. Obrigado, reverendo Marcos Macamo. Reverendo Jesse Maloa, como é que olha para os comentários aqui levantados pelo reverendo Marcos Macamo? Em algum momento, o reverendo Marcos Macamo afirmou que os curandeiros são bons psicólogos. Imaginemos de antemão ou tendo em mente que os psicólogos são bons, é claro que nós temos que ir para os psicólogos para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Nós sabemos muito bem que quando uma pessoa tem problemas, indo no psicólogo vai ter lá uma solução. E também destacou a questão do fluxo. Assim como nós encontramos muitas igrejas, é a mesma coisa que acontece com os curandeiros. Temos muitos curandeiros. E assim que temos bons pastores, também tem maus pastores, fazendo uma distinção também com o curandeirismo. Como é que olha para isso, reverendo Marcos Macamo? Também respondendo à seguinte questão. É lícito nós termos a normalização do curandeirismo em Moçambique, tendo em conta que o governo, em todos os eventos, chama lá os curandeiros para fazer uma cerimônia tradicional? Bom, quem quiser chamar o curandeiro para sua casa para fazer uma cerimônia tradicional ou o que ele quiser, tem seu livre-arbítrio, pode fazê-lo. Eu não vou aqui tentar, de certa maneira, coartar as liberdades das pessoas. Né? Não é meu trabalho esse. Aliás, o meu trabalho como pregador é dizer aquilo que Deus manda dizer. E o meu papel como profeta é ouvir o que Deus fala comigo e transmitir à nação. Não é? E é isso que faz de nós pastores, reverendos e por aí em diante. E como pediu para comentar algumas coisas que o reverendo Macamo disse, é importante primeiro perceber que para nós fazemos pronunciamentos na qualidade de reverendos, de pastores, de homens de Deus e por aí em diante, nós não podemos falar aquilo que nos aparece pela cabeça, porque nós
temos convicções individuais. De facto, temos o nosso beneplácito do conhecimento. No entanto, nós fomos chamados com um propósito. E o propósito da qual nós fomos chamados é um propósito divino. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, versículo 11, só eu sei o plano que eu tenho para vocês. Planos de vos fazer bem e de os prosperar. Portanto, Deus é que conhece o plano, o projeto de vida de um homem. Ok? Isto aí estou comentando aqui, é uma fala do reverendo que diz que cada um de nós nasceu para ser o que é. Não, nós não nascemos para adivinharmos o que é que nós pretendemos ser. Nós nascemos para percebermos e buscarmos diante de Deus qual é o propósito de Deus para com a nossa vida. Ok? Quando nós começamos a buscar o nosso propósito, de acordo ao nosso beneplácito, nós nos perdemos em relação àquilo que é o projeto de Deus para com o homem. Só para dar uma vaga ideia sobre o que eu estou a dizer, quando Jeremias se encontra com Deus, Deus diz para Jeremias, antes de eu te conceber, no ventre da sua mãe, eu te conheci. O que é que Deus está a dizer aí? Deus está a dizer que antes de nos formar, ele já teve ele já teve uma comunhão conosco. Ele sabe por que está nos a colocar na terra e qual é o objetivo que Deus tem para conosco na terra. Portanto, quando nós somos colocados na terra, nós já temos um propósito diante de Deus para cumprir esse propósito. É por isso que nós temos o sopro da vida, que é a parte de Deus em nós, ok? E qual é a nossa tarefa, de facto, na Terra? É nos conectarmos a esse propósito de Deus. Daí a palavra religião, religo, né? Que é religarmos-nos com Deus, que é o que todos nós buscamos, mesmo aqueles que se dizem ateus, que dizem-se descrentes e por aí em diante. Há uma parte delas que procura sempre se conectar com Deus. Dito isto, temos que perceber uma coisa. A Bíblia não é um livro vazio, não é um livro que aparece pelo beneplácito do homem. A própria palavra de Deus diz que nenhuma profecia veio de vontade humana. Por isso, jamais podemos interpretá-la particularmente. Porque homens falaram inspirados pelo Espírito Santo, da parte de Deus. É como eu pegar uma caneta e começar aqui a escrever alguma coisa. Quem que está a escrever? Sou eu ou é a caneta? Sou eu usando o quê? A caneta. Se eu levo a caneta e pouso a caneta sozinha não consegue escrever. Então, o homem sem Deus jamais seria capaz de escrever as verdades bíblicas. É o único livro na face da terra que fala sobre de onde o homem vem, para onde o homem vai. É o único livro que contém profecias. Antes mesmo das coisas acontecerem, ela já fala. Tem coisas, por exemplo, que a Bíblia diz que vão acontecer, que ainda não aconteceram, mas a Bíblia já se atreveu a escrevê-la e dizer que vai acontecer. É o único livro na Bíblia que contém nome de pessoas que iriam nascer antes de nascer e que quando nasceram encontraram que o seu nome já estava lá, ok? E aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer com eles aconteceu de fato. É o único livro na Bíblia que contém profecias sobre impérios que ainda iriam vir antes deles virem. Temos o exemplo, estamos a falar das profecias do Daniel, que foram escritas na época de Babilônia, já profetizava com detalhes sobre os medo-persas, sobre os gregos, sobre os romanos, já profetizava com detalhe como é que eles haviam de fazer as suas alianças. A Bíblia já detalha com precisão sobre a nova ordem mundial e sobre e por aí curandeirismo, diante. como é que a Bíblia Eu vou chegar lá, Maçã. Eu estou a fazer isso porque eu estou a fazer uma contextualização. Geralmente, quando a gente está a falar de aspectos bíblicos, nós gostamos de devagar e não ir para a Bíblia e perceber o que a Bíblia diz sobre estas coisas. Então, entrando para a questão que já tem que ver com religião, é importante perceber que curandeirismo, feitiçaria, magia, prognostismo, espiritismo,
Todas essas coisas já estavam lá escritas antes mesmo de nós termos noção prática do conhecimento esotérico que nós temos hoje. A origem das coisas também está lá na palavra de Deus. Então você pode encontrar dentro da Bíblia a origem do curandeirismo, a origem do espiritismo, a origem da magia. Todas as gênesis das coisas estão lá. Então, quando nós vamos para a Bíblia, porque é o único livro, é o catálogo do mundo, é o único livro, ok, que te explica sobre a criação do mundo no detalhe. Eu já li todos os livros que andam por aí, de todas as religiões. É o único. A maior parte dos livros até só tira peças da Bíblia, depois tenta fazer ali alguns comentários bíblicos, mas é o único livro no mundo, ok, que dá com detalhes Gênesis de todos os aspectos. E quando entra para a questão do curandeirismo, falando da sua gênese, da sua criação, dos objetivos, de tudo e de todos os aspectos que estão ligados a isso, ela enquadra o curandeirismo na feitiçaria. E mais, ela coloca o curandeirismo como uma arte dissuadora, enganadora. Por quê? Porque a base do curandeirismo é a consulta de defuntos. E a Bíblia ela é muito clara em dizer que não pode-se consultar os mortos. Por que não se pode consultar os mortos? Porque a Bíblia depois explica que os que partem desta vida para outra não têm comunhão com o mundo dos vivos. Então, como é que essa comunhão de fato acontece? Ou como é que as pessoas pensam que está a haver essa comunhão? É que quando um curandeiro ele entra no Cufemba e ele recebe o teu bisavô, trisavô, titio, seja lá quem ele for, de facto, ele não está a receber aquele indivíduo, porque aquele indivíduo encontra-se aprisionado no Hades, se tiver morrido sem conhecer Jesus, ou então encontra-se, né, no seio do Abraão, ou então no terceiro céu, dependendo da sua comunhão com Deus. Então, se este indivíduo que está a entrar neste curandeiro para pronunciar prognósticos e tudo mais, não é, de facto, o teu tio. Quem é? A Bíblia também explica. A Bíblia explica e ela diz que os espíritos, ou melhor, os demônios, porque estes espíritos que nós estamos a falar aqui, existem 3 qualidades de espírito. Existe o espírito do homem, que é colocado dentro do homem pelo próprio Deus, através do sopro da vida, fazendo uma comunhão entre o espírito e a alma. Esse é um espírito. É o único espírito que tem legalidade quando está na terra. Existe o espírito angelical, que são os anjos de Deus, que são demandados por Deus para missões específicas na terra, dentre as quais garantir a proteção daqueles que andam com Deus. E existem os espíritos demoníacos, que são os anjos caídos, os rebelados, que têm como função roubar, matar e destruir. Portanto, quando um curandeiro recebe uma entidade, ele não está a receber o teu avô, o teu bisavô. Ele está a receber um espírito demoníaco que também andou com seu tio, com seu avô, que provocou estragos na vida desse teu tio, que levava o seu tio à bebedeira, aos cigarros, à prostituição. Se o teu tio era um mulherengo, é esse espírito que causava esse problema. Portanto, é esse espírito que entra no curandeiro, ok? E vai dizendo, eu agora sou o teu avô Mshakaze, porque eu sei onde é que eu enterrava as coisas. Claro que ele sabe, porque ele já esteve lá, porque os espíritos têm outra questão. Os espíritos soltos, de acordo também com as Sagradas Escrituras, eles têm esta liberdade de passarem de geração em geração. Então eles conhecem os nossos antepassados, sabem como é que eles viviam, sabem o que eles faziam, portanto eles podem entrar na pessoa e perpetuar este engano. Para quê? Para que a pessoa que ouve estas coisas, ele imediatamente ele rompe com um objetivo bíblico, um princípio bíblico, que é qualquer um que consultar estes espíritos, ele também entra na maldição hereditária. Portanto, você vai a um curandeiro, entrou na maldição hereditária, por via disso, a maldição entra para si e também para os seus filhos. Obrigado, reverendo G.C. Maloa.
Reverendo Marcos Macambo, há aqui vários pontos levantados pelo reverendo Jesse Maloa e também algumas citações bíblicas que acabam condenando a prática do curandeirismo. Em algum momento, o reverendo fez uma analogia do curandeirismo com a feitiçaria. Os curandeiros, na verdade, são feiticeiros. E há uma prática que é feita dentro do curandeirismo, que é o femba, que acabam pegando outros espíritos. E, na verdade, esses espíritos não têm nada a ver com a nossa família, com as pessoas que conviveram conosco, da nossa linhagem. Em contrapartida, alinhando com esse pensamento, reverendo Marcos Macambo, encontramos vários teóricos que dizem que o povo africano se comunica com Deus através dos antepassados. Em contrapartida, o reverendo Maloa disse que, na verdade, não são antepassados. Como é que olha para isso, reverendo? Bom, infelizmente nós não experimentamos aquilo que os curandeiros experimentam. Talvez se fôssemos curandeiros estaríamos aqui a falar de outra forma. Agora, é por isso que eu insisto em respeitá-los, dar esta distância de que o curandeiro vai trazer a sua versão, mas nós falamos daquilo que nós achamos e vemos deste lado de cristãos. Agora, o cristianismo também nos ensina o amor, o perdão e valorizar o próximo. Eu não sei se Jesus escoraçaria-os assim, ou chamaria-os, dizer, olha, isto não, porque no tempo de Cristo, como disse o reverendo, no tempo do Antigo Testamento, Novo Testamento, encontramos essas coisas, espíritos, até no tempo dos apóstolos, um quis chamar assim, eu sou Bar Jesus, Bar significa filho. Então ele fazia das suas, dizia, eu sou filho de Jesus, Bar Jesus, e ficou famoso por isso. Assim como hoje encontramos pastores que prometem algumas magias e fazem algumas curas miraculosas, que prometem, no mais caricato, ressuscitar os mortos, que acabam nas celas, acabam banalizando o próprio cristianismo. Então, tudo isto parte da mente do homem, que quer se apoderar e manipular várias forças. E manipular até a verdade. Ou seja, buscar a verdade, que não é fácil encontrar. Somente Deus, o seu Filho Jesus, é que pode nos revelar as coisas que nós não sabemos de lá. O que parte de nós para lá está viciado de nossos hábitos, nossos prazeres, nossos desejos, nossas palavras, para interpretar o que é de lá. Agora, o cristianismo chama-se religião da revelação. Outras palavras, a verdadeira. Os estudiosos consideram o islamismo e o cristianismo como as verdadeiras, porque são da revelação. Somente quando fomos revelados, assim como o reverendo está sendo revelado pelo Espírito Santo, é aí que temos o poder de falar aquilo que é verdade. Mas aquilo que parte de nós para lá não chega. Está viciado do nosso egoísmo, das nossas ambições, das nossas invejas, das nossas rancores. Aqui onde se partem os autocarros para as províncias, o menino vendeu pão e não deu troco àquela senhora que ia para lá, na província. Uma chimbomba branca, e a senhora furiosa. O menino tenta correr, eram só 2, 3 meticais. Ela diz, eu já não recebo mais, porque já comuniquei os meus defuntos. Irás trazer isso de outra forma. O menino começou preocupado, a suar, a correr. E uma outra senhora que eu vejo, infelizmente são senhoras que eu vejo, quero dar um exemplo, não tinha dinheiro completo para o chapa, para pagar ao cobrador. O cobrador arranca o cestinho dela, que tinha lá coisas importantes, ora medicamentos para entregar à mãe, não sei o quê. Ela ficou tão frustrada, tão furiosa, só bateu 2 vezes no chapa. O chapa não andou uma distância, fez acidente. Não sei se tem a ver com isso, mas quero dizer com isso que dentro de nós existe uma força humana, essa fúria, esse rancor, que pode não ter nada a ver com Deus, mas é uma força antropológica do homem. Tudo é que parte de nós tem uma reação. O nosso mundo terreno é feito de frustrações, vinganças, e tudo que nós queremos que seja isto. Daí que os curandeiros procuram até endireitar aquilo que não se endireita.
prometem. E quantos pastores também não são famosos por fazer o impossível acontecer? Então, eu estou numa abordagem antropocêntrica. O pastor está na cristocêntrica. Eu estou na abordagem do homem, que precisa da religião para fazer as coisas acontecerem. Agora, a religião é vasto. Ele explicou bem a origem da palavra religião, ligar-se ao passado, ou a uma coisa qualquer. Até diz amarar, atar-se bem a uma coisa. Agora, finalizando, hoje o nosso tema é a avalanche, a proliferação normal, que se torna normal dos curandeiros. Alguns são universitários, licenciados, e que não tinham coragem de aparecer, mas hoje aparecem. Pessoas que dirigem departamentos, até no hospital, até pessoas que são profissionais, revela-se como curandeiro. Agora, será que essa autorrevelação não será uma autolibertação daquilo que foi sufocado por muito tempo? Nós sabemos que depois da Revolução começamos a perseguir o obscurantismo, não sei o que, as pessoas esquinaram-se e fecharam-se. Agora, os tempos mudam e trazem novos desafios. E mesmo este desafio do curandeirismo é um desafio para nós, os pastores aqui. Como lidar com isto? Porque eu passei por experiências como pastor no campo, não na cidade, no campo mesmo, onde fui ter com o curandeiro para saber de facto o que é isto. Isso faz bem, porque como pastor tem que conhecer. Imagina que o curandeiro estava na minha zona, a igreja estava aqui. Imagina se eu não falo com ele, passa a vida a tirar palavras e insultar. Agora, quando ele diz assim, até deixa passar a expressão aqui, vou dizer o nome. Houve um famoso mongói. Todo mundo conheceu, até sul-africanos desfilavam para lá. Nesses tempos, era temível. Então, naquele meu estilo característico, até de mãos no bolso. Enquanto não se fazia isso, lá era preciso rastejar um pouco. Né? Ele diz, pastor, eu sei que você é homem de Deus, mas esse teu Deus que te fez você também ser famoso na zona, é esse mesmo Deus que me dá este poder, eu também. Então não há nenhuma inimizade aqui. Isso tocou muito, hein? Imagina se eu tivesse chegado lá, você anda a enganar as pessoas, são charlatães, malfeitores. Não teríamos tido bom relacionamento na zona. Mas o que aconteceu foi que parte da sua família passou a frequentar comigo a igreja. E é por causa da linguagem só. Agora, não sei se fui eu ou foi Deus que quis transformar, porque afinal somos instrumentos de Deus. Eu e o reverendo somos instrumentos de Deus. Ele nos chamou para nos usar como Ele quer, não ao nosso bem, belo prazer, ao nosso bem, como qual é o português clássico que nos... Exatamente. Então, esta é a nossa forma clássica de abordar. Eu acho que vai convidar muitos curandeiros para participar deste debate. Dizer que vocês também têm vosso poder, mas esse poder parte de onde, termina onde? Onde é que interage com o nosso? Quer dizer, somos tão inimigos, estamos estranhos, ou todos estamos à busca da verdade? Por que não há um pequeno diálogo, não é? Para a gente perceber-se mutuamente. Quem é você, quem sou eu? Será que eu conheço-me quem sou? Para depois passar a tirar de pedra, ou você também se conhece. Agora, ele ficou muito aliviado, o curandeiro. O pastor é simpático. Até pensava que eu ia lá pedir alguns poderes, não é? Como até disse que alguns vêm. Eu, sim, senhora, essa abertura é boa. Agora pergunta a Massango, vão ou não vão alguns colegas? Só que não vimos, mas dizem que vão. Quer dizer que nós também, afinal, não temos aquela confiança, queremos alguma coisa para nos auto-realizar espiritualmente. Agora, é por isso que eu insisto que a revelação tem que sair de lá para aqui. Aí seremos, de fato, dizer, Deus, usa-me ao teu belo prazer, não ao meu bem. Como é o teu português clássico? Este angolano é terrível. Muito obrigado. Essa era só para saber. Obrigado, reverendo Marcos Macamos e Simaló. A todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens, as vossas dúvidas relativamente ao tema de hoje. Para já, iremos conferir um breve intervalo, voltaremos no piscar de olho.